Perto da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, fica a enorme figura de calcário de 4.500 anos, conhecida como a Grande Esfinge de Gizé. Uma das maiores estruturas da Terra, a Grande Esfinge tem 66 pés de altura e 240 pés de comprimento. Embora a história e as origens da enorme construção ainda estejam em dúvida, ele é um dos restos mais conhecidos dos antigos egípcios. Mas há muito sobre esta estrutura gigantesca que permanece um mistério. Junte-se a nós hoje, enquanto revelamos a você os 12 mistérios mais estranhos da esfinge egípcia antiga que vão deixá-lo perplexo. Número 12. Quem construiu a esfinge? Estudiosos e historiadores permanecem em desacordo sobre quem teve a esfinge de Gizé esculpida e quando ela foi criada, mas todos concordam que ela é uma das obras mais impressionantes e continua sendo uma das maiores esculturas do mundo. Muitas teorias têm sido apresentadas na tentativa de responder a estas perguntas, mas poucos chegam perto de responder a estas perguntas que levam ao enigma da esfinge. Arqueólogos estimaram que, se um trabalhador esculpiu um pé cúbico de pedra em uma semana, então a esfinge foi completada por 100 pessoas em 3 anos a este ritmo, usando martelos de pedra e cinzéis de cobre. As evidências arqueológicas sugerem que a Grande Esfinge foi criada por volta de 2500 a.C. para o faraó Khafre, o construtor da segunda pirâmide em Gizé. A esfinge é um monólito esculpido na base do Planalto, que também serviu de pedreira para as pirâmides e outros monumentos na área. A Grande Esfinge está entre as maiores esculturas do mundo e apresenta um corpo de leão e uma cabeça humana enfeitada com um toucado real. A estátua foi esculpida a partir de um único pedaço de calcário e os resíduos de pigmento sugerem que toda a Grande Esfinge foi pintada. A esfinge de Gizé é acreditada a Khafre, porque a face da estátua se assemelha ao seu rosto. Algumas teorias sugerem que Khafre pretendia criar uma pirâmide e não uma estátua, mas optou por uma estátua quando a grande massa de rocha foi considerada imprópria para a construção de um complexo de pirâmide. Tudo considerado, parece que Khafre merece o crédito pela construção da esfinge, que é a estátua mais magnífica do mundo. Entretanto, devemos sempre ter em mente que não há uma única inscrição contemporânea que conecte a esfinge com Khafre. Então, a menos que alguma evidência sólida possa aparecer, não podemos dizer com certeza quem é o responsável pela criação da colossal estrutura. Número 11. Espaços secretos. Muitos pesquisadores acreditam que existe uma câmara secreta sob a estátua e os túneis subterrâneos, e eles têm provado que estão certos. Em 1998, Zane Hawass, diretor-chefe do Conselho Supremo de Antiguidades, empreendeu escavações sob o corpo principal da esfinge em Gizé e redescobriu túneis de acesso a várias cavernas grandes, aparentemente naturais, diretamente sob a esfinge. Havia evidências de escavações antigas anteriores. Há uma série de passagens, buracos, túneis e câmaras conhecidas dentro da esfinge de Gizé. Algumas são de origem conhecida, mas outras não são. Há um buraco na parte de trás da esfinge, cerca de 4 pés atrás da cabeça. Ele foi feito por Howard Wise na década de 1840 e foi apelidado de Buraco do Peixe depois do seu engenheiro. Buscando câmaras, Wise fez um furo de 27 pés de profundidade, mas a haste de perfuração ficou presa. Ele tentou usar pólvora para remover a haste, mas desistiu para não causar mais danos à esfinge. A cavidade criada por Wise foi limpa em 1978 por Zane Hawass, e dentro dela ele encontrou uma parte do toucado da esfinge. Há também um alçapão de ferro colocado no chão dentro das patas da esfinge, entre a estela de sonho Thutmose IV e o peito da esfinge. Isto não é uma passagem, mas sim um poço um tanto retangular que foi coberto com teto de cimento e uma viga de ferro, depois selado com um alçapão por Barais, como parte dos seus esforços de restauração na década de 1920. A maioria das câmaras e túneis da esfinge não são conhecidos, e muito pouca informação está disponível sobre os que foram descobertos. Número 10. A Estela dos Sonhos. A Estela dos Sonhos, também chamada de Estela Esfinge, é uma estela epigráfica erguida entre as patas dianteiras da Grande Esfinge de Gizé pelo antigo faraó egípcio Thutmose IV durante a 18ª dinastia. Thutmose IV o colocou para imortalizar um acordo que ele fez com a estátua colossal quando ele era um jovem príncipe, mas não o príncipe herdeiro. O antigo Planalto de Giza era um playground para o jovem Thutmose, que veio para caçar leões, corridas de carroça e tiros ao alvo. Por volta do meio-dia, Thutmose buscava refúgio do brilho ao sol, tirando uma soneca no abraço sombrio da Grande Esfinge. Enquanto ele dormia, a esfinge apareceu a Thutmose em um sonho e fez um acordo que o jovem real ambicioso não podia recusar. Embora ele não fosse o próximo na fila, a esfinge prometeu a Thutmose o trono se ele libertasse a grande estátua da areia do deserto. Naquela época, a esfinge estava enterrada na areia e era visível apenas do pescoço. E, de acordo com os escritos, a estátua disse a Thutmose que ele se tornaria o faraó se ele descobrisse a estátua inteira.
Nós não sabemos o que aconteceu com o irmão mais velho de Thutmose, mas só podemos supor que o príncipe cumpriu sua parte de acordo, porque, no devido tempo, tornou-se o rei Thutmose IV. Número 9. O deus egípcio dos mortos. Tem havido muitas teorias a respeito da cabeça gigante da esfinge. De acordo com uma teoria, a cabeça da esfinge não representa um rosto humano, mas um leão, porque, para os primeiros egípcios, o leão era um símbolo de poder muito mais potente do que o rosto humano. Seja devido à erosão do calcário mole ou por razões políticas, os defensores da teoria da cabeça do leão argumentam que a grande esfinge foi remodelada para ter a face do homem, possivelmente de um faraó, um ato que reduziu significativamente o tamanho total de sua cabeça. Ainda outra teoria, um pouco menos apoiada, mas muito mais interessante, sustenta que a cabeça da grande esfinge era de fato originalmente a de um animal, mas não a de um leão. Ela era originalmente um cão e representava o deus egípcio dos mortos, Anubis. Como Robert Temple observa, o corpo da esfinge não é felino, como os leões são conhecidos por um dorso que é curvo e possui uma crina, que está ausente na esfinge. Ao invés disso, o corpo tem a forma de um cão agachado. Há muitas evidências circunstanciais para apoiar esta teoria. Primeiro, Anubis é o deus dos mortos e acredita-se que protege o falecido e evita que os indignos atravessem o rio Nilo até o submundo, como o papel desempenhado pelo cão de guarda Cerberus, na mitologia grega. Além disso, seguindo o livro dos mortos, uma estátua de Anubis foi usada em rituais para fazer com o falecido, especificamente a lavagem das partes do corpo do falecido que haviam sido colocadas nos 4 potes Canopic. Isto também poderia explicar por que o recinto da esfinge poderia ter sido um fosso cheio de água para a lavagem ritual do corpo do faraó. Igualmente, vendo que Anubis era o deus do embalsamento, pode-se discutir se um embalsamento de um ou vários faraós, portanto, ocorreu no chamado Templo da Esfinge. A imagem mais conhecida de Anubis é a estátua de Anubis, encontrada dentro da tumba do rei Tutankhamon, que o mostra como um cão agachado. Se a cabeça da estátua era originalmente a de um chacal de orelhas pontiagudas, como Anubis é frequentemente retratado, então ela suporta a noção de que a erosão eventualmente arruinou suas orelhas e talvez seu focinho. Os faraós então procuraram restaurar a estátua e a remodelaram para ter a cabeça de um homem, transformando-a na figura mítica popular, a esfinge. Mas ninguém sabe ao certo. Número 8. Salão de registros abaixo da esfinge. A lenda diz que há um labirinto abaixo das patas da esfinge que leva ao Hall of Records, envolto em mistério, onde todo o conhecimento essencial de alquimia, astronomia, matemática, magia e medicina é armazenado, e os pesquisadores têm tentado encontrá-lo. As câmaras funerárias na pirâmide de Teti, em Saqqara, testemunharam o fato de que os faraós receberam conhecimento para levar com eles. Mensagens hieroglíficas criptografadas contam sobre a ascensão do rei ao céu e seu domínio no próximo mundo. Feitiços mágicos sobre os minérios que darão nova vida ao faraó estão aqui consagrados. Na era moderna, a busca pela sala de registros começou na esteira das profecias do curandeiro de fé americano Edgar Cayce. Ele entrou em transe e falou em um salão de registros onde a sabedoria das antigas civilizações era mantida. Na época, ele pensou que era o sumo sacerdote renascido da Atlântida. Ele afirmou que a sala podia ser acessada através de uma porta na pata dianteira direita da esfinge. Até hoje, as pessoas têm tentado provar a verdade desta epifania espiritual. Múltiplas expedições foram lançadas na tentativa de mapear o layout preciso do Hall of Records. Faz mais de 30 anos desde que uma equipe de cientistas americanos levou uma furadeira gigante para a esfinge. Um furo de 7 metros de profundidade foi perfurado na pata da pedra. Embora eles tenham a aprovação dos mais altos níveis do governo, estas provas continuam a provocar um debate acalorado. Eles quase destruíram o monumento. Eles não se depararam com o túnel previsto. A autoridade egípcia responsável pelos monumentos antigos proibiu qualquer outra detonação ou perfuração. Para aqueles que continuam a defender a verdade da teoria de Cayce, esta é uma conspiração por parte do estabelecimento arqueológico. Uma coisa é certa: mito ou realidade, a esfinge continua sendo um quebra-cabeças de pedra. Número 7. O nariz quebrado da esfinge. Várias histórias foram criadas e espalhadas, pretendendo revelar quem quebrou o nariz da esfinge. A estrela dessas histórias é Napoleão Bonaparte. Acredita-se que o nariz da esfinge foi quebrado durante uma das batalhas militares francesas, perto de Gizeh, durante a campanha francesa no Egito em 1798. No entanto, um desenho da esfinge de meados do século XVIII, do capitão naval dinamarquês e explorador Frederick Louis Norden, retrata a estátua sem nariz. Uma vez que isto é anterior ao exército de Napoleão, ele refuta o conto popular. Outra previsão, de acordo com o historiador árabe egípcio Al-Makrizi, do século XV, foi que o nariz foi realmente destruído por um muçulmano sufi chamado Muhammad Salim Nadar.
Em 1378 da Era Comum, os camponeses egípcios fizeram oferendas à grande esfinge na esperança de controlar o ciclo das cheias, o que resultaria em uma colheita bem-sucedida. Indignado com esta gritante demonstração de devoção, Salim al-Adar, destruiu o nariz e foi mais tarde executado por vandalismo. O mesmo historiador também diz que o povo local acreditava que o monumento da areia que cobria o planalto de Gizé era uma vingança celestial pelo ato de desfalque. Alguns mais tarde acreditavam que a Cruzada de Alexandria, de 1365, era uma punição pelo nariz ter sido quebrado. Apesar das conjecturas em torno do nariz da esfinge, um fato é certo. O arqueólogo Mark Lanner realizou um estudo arqueológico sobre a esfinge e concluiu que seu nariz foi intencionalmente quebrado com instrumentos em algum momento entre os séculos 3 e 10 depois de Cristo. Mas o que é mais interessante sobre a esfinge é que o nariz não é a única parte que falta na estátua gigante. Pensa-se que uma barba faraônica cerimonial foi anexada à esfinge algum tempo depois que ela foi originalmente construída. Pensa-se que ela foi acrescentada mais tarde, porque não danificou a infraestrutura central da esfinge quando ela caiu. Há também vários buracos na esfinge, inclusive no topo da sua cabeça, e muitas estelas do Novo Reino retratam a esfinge usando uma coroa. Como resultado, tem sido teorizado que o buraco poderia ter sido seu ponto de ancoragem, mas no final, estas são apenas teorias, sem uma explicação sólida. Número 6. Como era originalmente a esfinge? A esfinge está localizada no Planalto de Giza, na margem oeste do rio Nilo, a cerca de meia hora de carro a oeste do Cairo. É a maior estátua sobrevivente do mundo antigo. Durante anos, os governantes egípcios adoraram esta misteriosa esfinge como uma forma poderosa do Deus Sol. Ela nem sempre teve essa cor bronzeada e magnífica que tem hoje. Na verdade, acredita-se que, em tempos passados, a grande esfinge teria sido pintada de um paladar primário em quadrinhos vermelho, azul e amarelo. O rosto provavelmente era vermelho e bem avermelhado, e o cocar era muito provavelmente amarelo canário. A tinta vermelha residual em uma das orelhas da esfinge ainda pode ser vista na estátua. Durante os últimos 4.500 anos, o clima e a erosão causaram danos à grande esfinge. É realmente incrível que tanto dela nos resta para ver. A esfinge original teria ficado muito diferente. Os arqueólogos pensam que o rosto e o corpo eram pintados de vermelho, a barba era azul e grande parte do toucado era amarelo. Infelizmente, a forma e as cores originais da esfinge não podem ser vistas hoje, mas existiram no passado. Número 5. É baseado em uma criatura mitológica. Enquanto muito debate é feito sobre se a esfinge tem a cabeça de um cachorro, um humano ou um leão, uma coisa é certa, ela é baseada em uma criatura mitológica. Uma esfinge é uma criatura mitológica com o corpo de um leão e a cabeça de um humano, proeminente na mitologia egípcia, asiática e grega. No Egito, a esfinge foi frequentemente representada como um macho com um faraó. Ao contrário da esfinge egípcia antiga, a esfinge asiática e grega tem asas de águia e é geralmente feminina. Os antigos egípcios nunca se referiram à estátua como a Grande Esfinge. Textos de cerca de 1400 a.C. referem-se a ela como uma estátua de Kepi. Por anos depois disso, a Grande Esfinge permaneceu enterrada sob a areia. Mais tarde, Tutmose IV inconscientemente adormeceu em cima dela e sonhou que um deus chamado Oren-Akhet Khepri Reatum lhe disse para libertar a esfinge debaixo da areia, e ele se tornaria o governante. Depois disso, a esfinge se tornou Horen-Akhet. A menção seguinte é durante o período medieval, quando é referida como Balhib-Bilhal. Durante a 18ª dinastia foi chamada de Horus do Horizonte e Horus da Necrópole, o deus do sol que está acima do horizonte. Em tempos posteriores, muitas imagens da esfinge foram esculpidas em tamanhos menores, com as faces dos monarcas. Número 4. Quantos anos tem a esfinge? Durante anos, os egiptólogos e arqueólogos pensaram que a grande esfinge de Gizé tinha cerca de 4.500 anos de idade, datando de cerca de 2.500 a.C. Entretanto, alguns estudos recentes sugeriram que a esfinge foi construída há tanto tempo quanto 7.000 anos antes de Cristo. A teoria relativamente nova é baseada no que se pensa ser a precipitação induzida pela meteorologia nas áreas superiores da esfinge. Arqueólogos que apoiam essa visão afirmam que a última vez que houve uma precipitação suficiente na região para causar esse padrão de erosão pluviométrica no calcário foi há cerca de 9.000 anos atrás, 7.000 anos atrás antes de Cristo. Os egiptólogos mais tradicionais rejeitam este ponto de vista por várias razões. Primeiro, uma esfinge construída antes de 7.000 a.C. perturbaria nossa compreensão da civilização antiga, pois não há evidências de uma civilização egípcia tão antiga. Além disso, a nova teoria foca apenas em um tipo específico de erosão e ignora outras evidências que suportariam uma idade de 4.500 anos. Entre elas, a esfinge é uma estrutura que sofre rápida erosão, parecendo mais antiga do que é.
A drenagem de águas subterrâneas ou inundação do Nilo poderia ter produzido o padrão de erosão, e acredita-se que a esfinge se assemelha a Khafre, o faraó que construiu uma das pirâmides vizinhas de Gizé. Ele viveu de 2603 a 2578 a.C. Embora seja emocionante contemplar a existência de uma civilização desconhecida que precede os antigos egípcios, a maioria dos arqueólogos e geólogos ainda favorecem a visão tradicional de que a esfinge tem cerca de 4.500 anos de idade. Número 3. A esfinge nunca foi realmente completada. Uma série de descobertas sugere que a esfinge foi originalmente destinada a ser uma realização ainda maior do que a que vemos hoje. O arqueólogo americano Mark Lanner e o arqueólogo egípcio Zahi Hawass descobriram grandes blocos de pedra, kits de ferramentas e até também, aparentemente, almoços abandonados no meio de um dia de trabalho, que indica que o processo de construção parou antes da conclusão. Não só isso, os trabalhadores que construíram a estátua comeram como reis. A suposição inicial da maioria dos cientistas era que os homens que trabalhavam para dar vida à esfinge pertenciam a uma casta escravizada. Entretanto, suas dietas sugerem o contrário. As escavações de Lanner revelaram que os trabalhadores da estátua comiam regularmente com cortes luxuosos de carne de vaca, ovelha e cabra, o que é uma coisa muito fascinante, considerando que sempre imaginamos monumentos tão grandes construídos pela classe escravizada que era governada por líderes extremamente cruéis e sanguinários. Número 2. A esfinge é o foco de poucas teorias astronômicas. O enigma da grande esfinge de Gizé fez dela uma parte fundamental de uma série de teorias sobre a compreensão sobrenatural dos antigos egípcios sobre assuntos extraterrestres. Alguns estudiosos, como Lanner, discutiram o envolvimento da esfinge ao lado das pirâmides da necrópole de Gizé em uma enorme máquina de aproveitamento de energia destinada a digerir a energia do Sol. Outra teoria propagada principalmente pelo escritor britânico Graham Hancock observa um alinhamento da esfinge, das pirâmides e do rio Nilo, como as estrelas das constelações Leo e Orion e da Via Láctea. Para explicar isso melhor, os egípcios acreditavam que os deuses viviam no Duat, o reino de Osíris. Ele está localizado na região do céu, onde Orion e Sírius se levantam heliacamente à frente do Sol e ao amanhecer do Sol no solstício de verão. Alguns egiptólogos propuseram que a praça de Giza espelhe o Duat, com três grandes pirâmides, a Esfinge e o Nilo. As três pirâmides representam as três estrelas no cinturão de Órion. A Esfinge corresponde à constelação Leo e o Nilo responde à Via Láctea. O conceito de criar uma paisagem sagrada na Terra que reflete o céu noturno não é incomum em outras culturas antigas. Ao construir pirâmides, templos e túmulos alinhados com as estrelas e os pontos cardeais da Terra, as pessoas antigas veneravam seus deuses, trazendo energia divina para a Terra, o que impedia o mundo de cair no caos. Cada teoria encontrou sua parte de ceticismo, mas, com uma estátua tão misteriosa quanto a grande esfinge, não é provável que a especulação pare tão cedo. Número 1. Por que é chamada de esfinge? Foi confirmado que os antigos egípcios se referiam à esfinge no estado antigo, cerca de 4.500 anos atrás, como Hoti, um símbolo sagrado para eles na forma de um leão cujo dever é a proteção. Na era do estado moderno, os egípcios chamavam a esfinge de Harmon-Akat, que significa Horus, falcão no horizonte. Os antigos egípcios eram capazes de mostrar a estátua representando o deus Horus, entre a pirâmide de Khufu e Khafra e entre os dois horizontes. O nome foi mudado mais tarde para Hor-Ma-Kais. Na era do estado do meio, a palavra Shab-Ankh significava a imagem viva e era outro nome para esfinge. Talvez o nome esfinge seja uma deturpação do nome Shesh-Ankh. A estátua é representada na placa Sonho, que está localizada entre as criaturas da esfinge como uma parte do tornozelo, ou seja, a imagem ou estátua viva. Quanto ao nome da estátua em árabe, esfinge é uma distorção do nome faraônico Bar-Hau, ou Bo-Hau, que significa o lugar, casa ou santuário do falcão Horus, um símbolo da realeza no Antigo Egito. Quando os árabes chegaram ao Egito, eles mudaram o idioma e o nome tornou-se Abo-Hau, que significa em inglês esfinge. O nome da esfinge passou por muitas mudanças. Agora, ela é simplesmente chamada de esfinge egípcia.